Bom, a gente vai fazer agora uma função do segundo grau. Existe uma diferença entre função e equação, tá? Então, por exemplo, uma equação é que você tem um valor só, e, tipo, ou dois valores no caso da equação do segundo grau, e você coloca igual a zero. Por exemplo, tem algo como assim, ó, x ao quadrado mais x igual a zero. Isso aqui é uma equação. Você está estudando apenas raízes aí no caso, certo? Eu posso até colocar 1 igual a 3 também. É uma equação. Você está estudando só aquele valor ali, só aqueles dois valores. Uma função não. Uma função você distribui por vários valores. Não só um. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. Mesmo que o gráfico tenha duas raízes, você pode estar vendo mais de 15 valores. Onde pode estar as raízes ali, sim ou não. Aí vai começar, professor, o que é raiz, professor? Pergunta, o que é raiz? O que é raiz? Raiz é o valor principal que a função vira zero. E ela vira zero quando toca o eixo x. Então, esse verdinho aqui, esse verdinho, são raízes da função do segundo grau. Ou da equação. Aqui é uma raiz. Aqui não tem raiz, porque não toca. Duas raízes. Aqui uma raiz. Aqui não tem raiz, porque não toca. Aí fica, pô, professor, dá para descobrir isso antes? Dá para saber que vai ter duas raízes? Ou uma? Ou nenhuma? Aí é pelo delta. Vocês lembram disso? Sim. Quando o delta é igual a zero, uma raiz. Então aqui, delta igual a zero. Delta igual a zero. Quando delta é menor que zero, tem uma raiz. Solução vazia. Delta é menor que zero. Delta é menor que zero. Quando delta é maior que zero, duas raízes. Delta maior que zero. Delta maior que zero. Aí você fala, putz, professor, então quando a gente está calculando a base, o grau externo está vendo isso? Sim. Vocês estão encontrando esses números. Ou esses dois, ou esse verdinho, ou nenhum. Solução vazia, vocês lembram? Tá, beleza. Aí vocês perceberam que aqui está sorriso. E aqui está zangado, triste. Como é que eu descubro se é sorriso ou se é zangado? Como? Pelo valor do A. Se o A é positivo, com cavidade para cima. A gente fala com cavidades. Tá? Então, sorriso. Se o A é negativo, com cavidade para baixo. E aí você tem que ir combinando isso. Ok. Para eu descobrir as raízes, forma de Bhaskara. Ou, se for reduzida, aquele treco que vocês sabem, separar o x e tal, etc. Agora, se por acaso você quiser descobrir ponto mínimo ou ponto máximo, você utiliza essa fórmula aqui. E esse pontinho mínimo ou máximo é chamado de vértice. Então, x no vértice menos b sobre 2a. Eita, professor, que b que a? Lembra? O a é o primeiro que está com x ao quadrado, b é o segundo, e o c é o sozinho. Aqui nem tem c. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Para quem está viajando, daqui a pouco a gente vai ver isso, vocês vão ver, entender legal. Aí aqui eu utilizei, né, um exemplo para vocês, função dessa forma e função dessa forma. Como se utiliza a função dessa forma? Para encontrar valores. Não que ela seja necessariamente só assim, porque a maioria é assim. Por exemplo, eu quero saber quanto vale essa função quando o x vale 4. Aí eu troco o x por 4. Quando que eu vou usar y na função? Quando eu quero achar gráfico, quando eu quero botar gráfico, achar pontos. Aí, troca por um número qualquer, tal, resolve. Aqui eu dei um exemplo, x igual a 4, troquei o x por 4. Como eu quero botar gráfico, utilizei y, vou fazer um gráficozinho aqui, tá? Troquei o x aqui, calculei, deu 2. Então, eu usei 4, deu 2. O meu ponto é 4,2. Se você for olhar aqui, ó, x, eixo x, 4, y, 2. Ponto P, 4,2. 4, 2. Agora, quando eu quis descobrir valores, ó, eu usei f. Quanto vale a função quando x vale 4? Coloquei aqui, pá, cheguei no mesmo resultado. Aí você fala, professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Ué, professor, então para que serve isso aqui? Quando eu quero saber, sei lá, tem uma historinha por trás, né? Tipo, coloquei um F, mas X, F, Y, tudo isso tem uma historinha por trás. Às vezes é P de peso, é T de tempo,
M de massa, aceleração, pode ser o que for aí. Mas a gente usa y ou f de x, tá? Quando não está interessado na historinha, tá? Então eu troquei o x por 4, achei o y, achei um ponto. Troquei o x por 4, achei um f, achei um valor. Então aqui é um valor, aqui é um ponto. E o x do vértice, essa formulinha bonitinha aqui, que depois a gente vai aplicar com f. Vocês já viram isso? Vocês de casa também já viram isso? Aqui é o resumão. A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco. Tá certo? Obrigado.